gente abre o Você Bonita dessa sexta-feira com um assunto que é um alerta, um assunto importante. Aliás, está sendo tratado, está sendo tema de uma personagem da novela das 8, que é a personagem da Mariana Rui Barbosa, a Nicole. Temos uma foto aí da Nicole para mostrar ela que é linda, ruiva, que tem aquele cabelo maravilhoso. Olha que linda! Pois é, Mariana Rui Barbosa foi diagnosticada na novela com câncer de pele. Na verdade, ele se iniciou com algumas pintinhas que aparentemente eram alergias. E aí, ela mexeu, ela escondeu e quando ela foi ver o que realmente era um caso de câncer de pele. Então é isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Cristiane Braga, que é dermatologista e que vai explicar o que a gente tem que estar atento aí quando o assunto são as pintas. Seja bem-vinda, doutora. Que saudade. Tudo bem? Tudo e você? Que bom tê-la de volta. Oba, eu ainda não tinha encontrado a doutora, reencontrado, né? Verdade. Desde que eu tinha saído de licença. A gente se encontrou no finalzinho da minha gravidez em Ibirapuera. Barrigão. Eu tava lá fazendo minha caminhada, foi muito legal, né? Verdade. Mas olha como o tempo passa rápido, doutora. Já tem 2 meses? O neném vai fazer 3 meses amanhã. 3 meses? 3 meses. Nossa. Passa muito rápido. Nem parece. Mas alguns assuntos, realmente, principalmente quem está identificando alguma coisa na pele, algo que está um pouco estranho, acaba às vezes deixando o tempo passar mesmo, que é o que a gente está comentando aqui, que o tempo passa rápido, e esse problema se agrava. Então isso pode estar acontecendo aí com alguém que está assistindo o programa. Sim. Quando a gente fala então das pintas, que no caso foi o que ocorreu com a personagem da novela das 8, eram pintas e para ela parecia aí uma certa alergia. Isso pode acontecer? A gente pode confundir uma pinta com alergia, então? Na verdade, o que acontece? Provavelmente era uma pinta pequenininha lá, bonitinha, e começou a ter alguma outra transformação. Tá. Essa transformação, no caso dela, da Nicole, foi uma reação alérgica. Na verdade, não uma reação alérgica, uma coceirinha, um prurido. É um sinal de alerta. Tá. Então, qualquer transformação, seja na forma da pinta, seja na coloração da pinta, no limite ou algum sintoma do tipo ardência, coceira, dor, são sinais de alerta. Certo. Então, o que a gente tem que observar primeiramente numa pinta? A cor da pinta. Que cor é uma cor perigosa? Na verdade, algumas cores são perigosas. Tá. Normalmente, quanto mais escuro, quanto mais pigmento tem, maior o risco de uma transformação maligna. Tá. Mas não significa que aquela pinta clarinha não possa se transformar. Porque existem melanomas que têm uma coloração menor do que, menos intensa do que aquela coloração marrom escura ou preta ou quase enegrecida. Então, o que a gente tem que observar é caso haja uma mudança na carinha dessa pinta. Se ela estiver sempre igual, não é um sinal de perigo. Não, normalmente não é um sinal de perigo, a não ser que seja uma transformação silenciosa. Então, o que a gente recomenda? Existem alguns sinais de transformação. Então, a gente fala que é o ABCD. Tá. Então, A é assimetria, se um lado é diferente do outro. Tá? A gente tem umas imagens, eu acho, das pintas pra gente, enquanto você explica. Olha lá. Então, primeiro, assimetria. Então, olha lá, você observa que essa pinta, ela tem na parte superior uma coloração diferente da parte inferior. O limite não é igual, se você divide ela no meio, você vai ver que a metade superior é diferente da metade inferior. Entendi. Isso pode acontecer com qualquer uma das metades. Tá. E aqui a gente tem então a borda diferente e a coloração. Entendi. Tá, bordinha diferente e a coloração. Então aí é uma pinta que precisa passar por uma biópsia. Ou não? Primeiro a gente começa com uma dermatoscopia, que é um exame dermatológico, onde a gente coloca uma lupa e a gente consegue identificar algumas alterações histológicas compatíveis ou não, quer dizer, que sugerem ou não uma transformação. Tá. Se neste exame a gente achar que tem alguma transformação, aí a gente biopsia. Entendi. Então, primeiro tem que passar pelo exame para depois fazer a biópsia. Como seria a biópsia, então, nesse caso de uma pinta? A biópsia, teoricamente falando, é um fragmentozinho da pinta. O que a maioria dos médicos fazem é justamente fazer uma biópsia excisional. Então, retirar a pinta toda, e, já que é uma pinta pequena, uma lesão pequena, e mandar para o laboratório para fazer o estudo histológico. Se for uma pinta, né, que a gente chama de nevo, termo médico, tudo bem.
tá tudo certo, já está resolvido. Se este nevo já sugerir alguma transformação, dependendo da classificação, a gente precisa aumentar a margem ou não. Entendi. Então, vem no laudo margens comprometidas, eu preciso ampliar essa margem, então eu refaço a cicatriz, aumentando essa margem de segurança. Perfeito. E aí sim a gente tem um diagnóstico completo e certo. O diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico é só com a biópsia. Tá. E o tratamento, no caso, se for algum câncer de pele ou alguma lesão que sugira uma transformação, a gente amplia, a gente aumenta essa margem para que esse câncer ou essa lesão não tenha uma recidiva, não volte àquele local. Tá. Então, antes da gente falar um pouquinho do tratamento, que no caso da atriz, né, da personagem, foi diagnosticado que é câncer de pele e ela vai ter que passar por uma quimioterapia. Quero aproveitar, já que a gente está falando da atriz, é o seguinte, a Selma me mandou aqui o recadinho no Twitter, Selma, um beijo pra você, dizendo que não é Mariana Rui Barbosa, é Marina. Deixa eu te contar uma coisa, Selma, eu achava que era Marina, mas aí toda a minha produção, inclusive a diretora Glaucia, me falou que era Mariana. Ei, Lilzinha, e não é Mariana, me desculpe, é Marina Rui Barbosa. Eu estava certa, viu, Selma? Eu estava certa. Olha lá que linda, ela é uma lindeza mesmo. Tá, então desculpem, a atriz é a Marina Rui Barbosa. Mas é que Marina e Mariana a gente confunde mesmo, né? Então, voltando a falar da personagem, no caso dela, ela vai ter que passar por uma quimioterapia. Sempre que diagnosticado um câncer de pele por uma transformação de uma pinta, o tratamento é a químio? Não necessariamente. Existem 3 principais grupos de câncer de pele. Na verdade, tem 2 grupos e 3 tipos. Então, tem o grupo dos melanomas e tem o grupo dos não melanomas. Tá. O melanoma é o mais agressivo, ainda bem que ele é o menos incidente, tá? E dos mais agressivos, o tipo principal é um que ainda assim é mais agressivo. Ah, entendi. Então, é um melanoma metastático. Dos melanomas, ele incide em praticamente 70% das pessoas diagnosticadas com melanoma. Ah, entendi. Então, uma vez que a gente faz um diagnóstico de melanoma, geralmente é um tratamento mais agressivo por conta desse risco maior de metastizar do melanoma. O outro grupo de câncer de pele, o não melanoma, a gente tem 2 subtipos. Tem o carcinoma celular, o espinocelular e o basocelular. Tá. O basocelular, ele não dá metástase, ele aumenta a lesão, mas só naquela região. O espinocelular também não dá metástase, mas ele aprofunda. Então, ele é um pouco mais agressivo do que o basocelular. Tá. Esses 2 tipos, geralmente, não necessitam de quimioterapia. Certo. Então, a gente tem uma imagem para identificar, para a gente ver o que é, se ela se encaixa num dos grupos que você citou agora. Vamos colocar, então, só para a gente identificar. Essa pinta. Então, olha só. É o melanoma? A gente só tem a certeza que é o melanoma fazendo o diagnóstico histológico, né? Então, biopsiando. Agora, com aquela característica de ter assimetria, de ter um centro mais escuro, bem enegrecido, existe um risco grande que seja um melanoma. Então, quando ela cumpre aí o ABCD, que é como a gente vai identificar, né? Se está estranha, se está em transformação, normalmente há uma chance maior de ser um melanoma. Sim. E aí o tratamento acaba sendo mais agressivo. Então tem que retirar cirurgicamente essa lesão, tem que fazer uma investigação para saber se existe alguma metástase, normalmente existe no diagnóstico, e aí fazer o tratamento de acordo com a localização da metástase e a agressividade da lesão. Tá. Agora, é possível, então, quando a gente fala em metástase por uma transformação de pinta, essa metástase vai ser sempre na pele ou ela pode ser uma metástase em outro local do corpo, gerar um tumor, por exemplo? Sim, não, ela é tanto na pele, então esse melanoma metastático, ele é multifocal, então tem, por exemplo, uma pinta no pescoço, uma outra pinta na virilha, uma pinta na perna, todas podem ser metástases de um melanoma inicial, assim como atingir outros órgãos, então pode fazer metástase pulmonar, cerebral, renal, óssea, então pode, é uma doença muito agressiva. E tem cura? A gente pode dizer que quando diagnosticado um câncer de pele através da pinta, tem cura?
Então, lembra dos dois grupos? O grupo não melanoma tem cura em quase 100% dos casos. Tá? O grupo melanoma depende do estágio de diagnóstico. Então, se é um melanoma in situ, quer dizer, se tem uma lesão só naquele local, se não tem metástase, se não é muito profundo, então depende de alguns níveis de classificação, a gente consegue sim a cura. Mas se já tiver metástase, é uma doença bastante agressiva e o prognóstico não é bom, o prognóstico é ruim. Então, por isso, mais uma vez, um alerta aqui, que a gente tem que estar atento. E pode ser uma pinta de qualquer tamanho, né? Não é que tem que ser uma pinta grande, pode ser uma pinta pequena? Pode ser uma pinta pequena. O que a gente normalmente fala? Normalmente essas pintas, que a gente chama de nevo displásico, que é um nevo que pode se transformar num melanoma, ele começa nas primeiras décadas de vida, tá? E essa transformação, ela geralmente acontece por volta dos 40 anos. Então, por volta dos... Claro, não é para ficar atenta só por volta dos 40 anos. De 20 a 60 pode acometer, tá? Mas, em média, por volta dos 40 anos, tem uma maior incidência. Perfeito. Então, esteja atenta a alguma transformação de tamanho, de forma, de coloração, se tem sintomas associados. Se coça, como você falou. Isso, ardência, coceira e procure ajuda. As sardinhas podem ser um sinal de perigo? Elas são um sinal de perigo porque normalmente elas estão presentes numa pele muito clara. E ter pele clara é um dos fatores que aumentam o risco de câncer de pele. Então não é que a sardinha, né, que a gente chama de efélide, então essas manchinhas podem virar um câncer de pele. É que nesta pessoa com pele clara existe um risco maior de desenvolvimento de câncer de pele. Olha que interessante. Então, quem já identificou que tem as sardinhas, como chama? Efélides. Efélides. Então, o nome científico, né, correto? As sardinhas efélides podem ser um sinal de perigo. Vá ao dermatologista para rever se está tudo bem. Exato. Agora, o câncer de pele, quando identificado por transformações das pintas, ele pode ocorrer mais em homens ou mulheres, ou ocorre da mesma maneira? Ele ocorre quase igual em homens e mulheres. É um pouquinho mais nas mulheres, até porque elas se expõem um pouco mais ao sol do que os homens. E aí a gente entra no segundo fator de risco para o câncer de pele, que é essa exposição excessiva e prolongada ao sol. Então, além de, claro, nos horários que a gente sabe que o sol é mais perigoso. Tem uma incidência maior. Por exemplo, essa iluminação aqui do estúdio, doutora, ela não chega a ser tão forte quanto o sol, mas é uma exposição. Mas essa iluminação, quer dizer, a iluminação artificial, ela assim, piora muito mais o fotoenvelhecimento do que aumenta o risco de câncer de pele. Entendi. Ou seja, ela envelhece mais. Mas não dá câncer de pele. Mas não dá câncer de pele. Sim. Entendi. Mas mesmo assim a gente tem que se proteger, usar o filtro solar, estando aqui no estúdio, né? Sim, com certeza. A gente tem uma perguntinha que chegou no nosso e-mail. Aliás, se você quiser participar, importantíssima a sua participação. vocêbonita@tvgazeta.com.br ou pelo Twitter, @carol_minhoto. Vamos ver quem mandou pra gente uma dúvida? Olha lá. Cíntia, um beijo. Câncer de pele pode ocorrer na região íntima? Olha que pergunta boa. Pode ocorrer. Pode ocorrer em qualquer região da pele, inclusive palma das mãos, planta dos pés, atrás da orelha, em regiões, a gente chama de acrais, que são extremidades, então couro cabeludo, unha na pele, né? Então por baixo da unha, na região subunguial, então pode ocorrer na região íntima também. E o que a gente tem que notar de mudança na pele para, enfim, procurar ajuda, né? São as mesmas características. Então é alguma mancha ou alguma pinta, né? Porque a gente fala mancha ou pinta porque o paciente não sabe o que é mancha e o que é pinta. Então, deixa ele observar as duas coisas, tá? Então, se tiver alteração de cor, se ficar mais escuro, se ficar com coceira ou com ardência, se achar que aumentou a lesão ou se é uma lesão nova. Não tinha nenhuma pinta, nenhuma mancha naquela região e apareceu. Pode não ser nada, pode ser só uma alergia mesmo. Mas existe o risco de ser alguma lesão maligna, algum câncer de pele. Entendi. Então, olha, a gente tem que ficar muito alerta, tem que prestar bastante atenção, porque se identificado, você acha assim, já com um tempo, pode diminuir as chances da cura. Sim. Então, se você identifica rapidamente, nota, apareceu essa manchinha, na mesma semana você procura o médico, as chances são ainda maiores.
É difícil a gente se autoexaminar como a sociedade supõe que seja uma vez por mês. Ninguém se examina, não examina todas as pintas uma vez por mês. Então, o que a gente sugere? Que vá ao dermatologista a cada 3, 4 meses fazer o exame das pintas. As pintas suspeitas, ou a gente vai fazer a dermatoscopia ou a gente vai biopsiar. Perfeito. Então, tem que já se programar 3, 4 vezes ao ano e ir ao dermatologista. Necessariamente essas pintas precisam ser alto relevo? Quando você passa a mão, você vê que elas são mais gordinhas? Não necessariamente. Não. Pode ser uma pinta superficial, sem alteração de relevo. Então tem que observar a forma e a cor. Sim. Eu tenho uma pinta na perna. Aqui a gente começa a falar do assunto, a gente começa a querer olhar as pintas. Tá todo mundo em casa, vocês não ficaram, meninas, pensando em pinta que vocês têm? E é uma pinta grande, não, mas ela tá normal aqui. Depois eu mostro pra você, brincando até que é a pinta da Angélica, porque não, mas tá normal. Tem que olhar, gente, principalmente quando ela é maior, tem mais chance ou não? Não tem nada a ver? Sim, então, provavelmente essa pinta que você tem, a gente chama de nevo congênito, que é uma pinta que você já nasceu com ela. Sim. Esses nevos congênitos, existem um risco também de se transformar num câncer de pele, num melanoma. Quanto maior o tamanho, maior o diâmetro, maior o risco. E quanto maior o número desses nevos, também maior o risco da transformação. Perfeito, então tem que estar sempre atenta. Sempre atenta. A gente tem mais uma pergunta que chegou no nosso e-mail, vamos ver de quem que é então. Olha lá na tela. Vinícius, um beijo pra você. A cor da pele influencia na quantidade de manchas? As peles com fototipo mais baixo, então fototipo 1 e 2, que são peles mais claras, geralmente são mais suscetíveis a manchas. Então, por exemplo, aquela que perguntou das sardinhas, provavelmente é um fototipo 1 ou 2, é uma pele bem clarinha, bem branquinha, que fica vermelha quando toma sol. Então, essas pintas normalmente têm uma chance maior de fazer manchas. Agora, não significa que tem um risco que dessas manchas se transformarem no câncer de pele, né? Entendi. As peles morenas também podem ter manchas e também podem se transformar em câncer de pele. Olha, então, não é regra. Não é regra. É isso que a gente precisa estar sempre ligado, não é regra. A gente tem mais uma pergunta que chegou no e-mail que é super importante. Vamos colocar na tela, olha lá. Érica, um beijo pra você. Estou com uma mancha vermelha grande na região da mama. Devo me preocupar? É aquela manchinha que parece uma bolinha de sangue. Eu tenho também, Érica. Não é isso? É uma mancha mesmo? Então, ela mandou uma foto, mas a gente não pode mostrar no ar, Érica, depois a gente mostra para a doutora. Mas assim, falando em geral. Em geral. Então, uma pinta vermelha, que foi essa que você sugeriu, né, que pode ser, essa a gente chama de nevo rubi. É um nome até bonito, né? É uma pinta totalmente benigna, é um mini tumor de sangue, tá? Na verdade, de vasos sanguíneos. Ela não se maligniza, então essa pode ficar despreocupada. A mancha vermelha que a Érica se referiu, pode ser uma mancha de alergia ou pode ser alguma outra situação. Então, deve sim se preocupar. Mancha vermelha na mama, tem que se preocupar. Até porque tem aumentado a incidência de câncer de mama, não só câncer de pele, então precisa se preocupar sim. Então, uma pinta, por exemplo, na mama, que seja maligna, a chance dessa metástase na mama acaba sendo maior. Pela proximidade, sim, acaba sendo maior. Agora, câncer de pele é genético? Existe uma herança genética que não foi ainda comprovada cientificamente. O que a gente sabe? Se 1 ou 2 antecedentes familiares têm câncer de pele, seja do grupo melanoma ou seja do grupo não melanoma, né, existe um risco maior da pessoa, do paciente ter o câncer de pele. Mas também não é regra. Então, pode ser que tenham pessoas na família que tenha e outro não tem nenhum risco. Então, não está muito bem comprovado cientificamente isso. Pode ser que tenha, porém, não é certeza. Sim, existem artigos que sugerem uma herança genética do câncer de pele dos dois grupos, melanoma e não melanoma. Mas não é o que a gente observa muito na prática. Perfeito. Chegou uma pergunta da Sarinha, bacana. Sarinha, um beijo pra você. Ela disse que estava com saudades, que fazia tempo que eu não li as perguntas dela. Imagina, Sarinha, lê suas perguntas todos os dias. Até a diretora já te conhece, fala, a Sarinha participa todos os dias, eu não já conhece. Um beijo, viu? Ela diz o seguinte, é legal, já é assim, uma precaução, tirar essas pintas que podem se transformar, antes mesmo que elas se transformem, você viu aquela pinta. Ela tem toda a chance de transformar, já vou tirar.
É bacana isso ou não? A gente tem feito isso como uma medida preventiva no consultório, Carol. Então, os nevos, quer dizer, as pintas que a gente acha que são displásicas, que a gente acha que já estão se transformando na dermatoscopia, a gente retira. E é muito claro isso, é melhor você tirar e não ser nada do que você deixar e daqui a 6 meses vir a ser alguma coisa. Né? Então, a gente tem feito bastante isso. É um tratamento preventivo. Tem alguma região do corpo que seja, assim, suscetível a desenvolver um câncer de pele? Então, quem tem uma pinta na perna, ou no rosto, ou na mama, ou no braço, tem mais chance? Não existe. Não existe. Existe, assim, se você já teve alguma queimadura de 2º grau, então alguma bolha na região, aumenta quase 20 vezes o risco de desenvolver um câncer de pele naquela região. Aonde é a principal região? Colo, face e dorso. Então, pela queimadura, tá? Por essa exposição excessiva ao sol. Mas não, independente disso, não tem um risco maior pela região. Não. Chegou uma pergunta, aliás, várias, né? Quem tem lúpus, que também é um assunto que está sendo tratado na novela, aliás, na semana que vem a gente vai falar do lúpus aqui no programa. Aumenta a chance de desenvolver o câncer de pele? O lúpus, ele é caracterizado por uma fotossensibilidade. Então, a pele, ela fica mais desprotegida do sol, mais sensível às alterações do sol. Aumenta, sim, o risco de câncer de pele. Então, quem tem lúpus tem que estar mais atento ainda. Mais atento e fazer mais proteção. Usar mais protetor solar, com um fator de proteção mais alto, reaplicar mais vezes. E o fato até de se expor ao sol mais pode aumentar as inflamações, né? Aumentar as inflamações. Nas articulações. Sim. Então, quem tem o lúpus não pode tomar muito sol. Não, definitivamente não. Mas esse é um assunto da semana que vem, a gente volta a falar sobre o lúpus. Perguntaram também das verrugas. Quando a verruga vai e volta, ou que ela cresce muito, pode virar um câncer de pele? A verruga, propriamente dita, é uma lesão viral. É uma lesão que é provocada por um vírus, né? Então, ela aumenta o risco de câncer de pele, dependendo da região. Então, geralmente na área genital, tem um pouco mais. Mas não necessariamente o câncer melanoma que a gente está falando. Entendi. Então, pode ser que a pessoa pareça o que ela acha que é uma verruga, mas na verdade não é uma verruga. Não é uma verruga. Então é isso que tem que estar atento. Então, no caso, se for a verruga, você vai fazer um tratamento ali e ela vai sumir. Sim. Mas ela pode voltar depois também como verruga. Essa é uma característica muito comum das lesões de verruga, né? De melhora e retorna, melhora e retorna. E às vezes o próprio paciente manipula, fica cutucando ali a região, forma uma casquinha, uma crostinha, fica mais escura e aí ela confunde a verruga com uma pinta. Entendi. Então é isso que você pode falou. Acontecer. Às vezes não necessariamente é uma verruga, é uma pinta que a paciente acha que é uma verruga. Então, sempre estar atento, ir ao dermatologista, que só quem pode fazer o diagnóstico, olhar aí, como você disse, com a lupa, tudo certinho. É claro que é um médico, né, gente? Não dá para tentar adivinhar o que é. Eu vou fazer só uma última pergunta, que na verdade ela se repetiu aqui em várias situações. Tem alguma idade mínima? Então, crianças podem desenvolver o câncer de pele, podem ter transformações na pinta? Na medicina não existe nunca. Nem sempre, né? O que a gente observa é que é muito raro câncer de pele em crianças, exceto naquelas pacientes, naquelas crianças que têm alguma genodermatose, que é uma doença genética, onde a pele é uma pele mais ressecada, mais envelhecida, são crianças doentes. Certo. Nesse caso, existe um risco aumentado, tá? Pacientes que têm ictiose, que são doenças hematológicas raras, nesse caso sim, mas em crianças saudáveis, comuns, isso não acontece. Normalmente não. Muito bom, doutora. Obrigada mais uma vez. Imagina. Que papo ótimo, deu para esclarecer bastante. A gente mostrou alguns exemplos dessas pintas. Citamos, então, a personagem Nicole, que é a personagem da Marina Rui Barbosa, da novela das 8. Eu acho que fica de mais importante. Vá ao dermatologista, como você colocou. De 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, já é aí uma condição bacana para você ter certeza que está tudo bem, né? Sim, não vamos deixar passar e ser pego de surpresa. Quero agradecer a doutora Cristiane Braga, que é dermatologista. Se você quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, o site é o www.clinicadue.com. clinicadue.com. Telefone da clínica 2691-6013. 2691-6013. Obrigada mais uma vez. Depois a gente conversa mais. Pelo baby. Obrigada. Se você puder ficar,
Final do programa, aliás, deixa eu aproveitar e falar, doutora, você está mais do que convidada a ficar até o finalzinho. No final do programa eu vou mostrar o João para vocês hoje ao vivo. Ele vai vir aqui no estúdio, porque amanhã ele faz 3 meses. Eu falei, não, tá na hora. 3 meses ele pode vir aqui, vai vir todo cobertinho, porque aqui tem um ar-condicionado forte, mas eu vou trazê-lo sim. Tá bom. Tá, e você vai conhecer. Obrigada, doutora, até a próxima. Tchau. Um beijo.